Jesus, os falsos profetas e o fim. Neste vídeo, mais um erro de Jesus. É sempre bom repetir que estou tratando do Jesus das narrativas bíblicas que estão no Novo Testamento. Não estou, pois, analisando o Jesus histórico, fora dos relatos bíblicos. O Jesus histórico é um nada. Digo isso porque algumas pessoas escrevem em minha página no YouTube afirmando que eu não deveria falar sobre Jesus, porque ele nunca existiu. Na história propriamente dita, não há Jesus algum, mas nas narrativas bíblicas, sim, existe esse Jesus. Aliás, vários Jesus. Esse Jesus é que é objeto de estudo por parte de todos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 10 e 11, Jesus, no Monte das Oliveiras, diz a seus discípulos acerca dos sinais que antecedem a sua vinda, descendo sobre as nuvens do céu. Abre aspas. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Fecha aspas. Na narrativa bíblica acima, Jesus estava no Monte das Oliveiras, cercado por seus discípulos. Estes perguntam a ele qual o sinal da vinda do Messias, em grego Cristo, e da consumação do século. E Jesus responde apresentando uma sucessão de erros. E neste vídeo, mais um. Jesus diz acima que, quando o fim do mundo estiver próximo, haverá mais escândalos, traições e ódio entre as pessoas. E diz também que aparecerão muitos falsos profetas que conseguirão enganar muitas pessoas. Sempre digo que, para entender Jesus, é preciso conhecer a convulsão social de sua época, de seu tempo. Jesus era um ser humano, um judeu, que vivia numa comunidade judia. Ele era um ser limitado, preso aos costumes de seu povo. Daí propagar seus costumes, seu mundo. E o mundo de Jesus não era o mundo em que vivemos hoje. Líderes religiosos, principalmente evangélicos, colocam na cabeça dos fiéis que Jesus está chegando. E os sinais estão aí: escândalos, traições e ódio entre as pessoas. E os fiéis, lamentavelmente, passam a acreditar nessas bobagens. Ora, qualquer estudioso sério da Bíblia sabe muito bem que Jesus pregava a volta do Messias, em grego Cristo,
para seu tempo, para sua época. Os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento são a maior prova. Não adianta deturpar a Bíblia para alimentar ilusões religiosas. Quem age assim conseguirá enganar milhões, mas não conseguirá enganar quem conhece a fundo o assunto. Ora, escândalos, traições, profetas e ódio eram mais intensos no mundo de Jesus do que no mundo de hoje. Entendeu como Jesus pregava a volta do Filho do Homem para seu tempo? Jesus vivia mergulhado num mundo lotado de escândalos, de traições, de profetas, de ódio. Justamente por viver nesse mundo é que pregava a volta do Filho do Homem para aquele tempo. Nas narrativas bíblicas, o próprio Jesus foi vítima dessa traição. Basta ver o que fez seu discípulo Judas Iscariotes. O próprio Jesus afirma em Mateus, capítulo 26, versículo 21, abre aspas. E, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Fecha aspas. Percebeu como o próprio mundo de Jesus estava atolado de traições e também estava infestado de profetas. Veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. Abre aspas. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Fecha aspas. Entendeu como Jesus pregava o fim dos tempos para sua época? Na época de Jesus, o Estado de Israel estava infestado de cristos e profetas. Os judeus, e Jesus era judeu, aguardavam a chegada do Messias, do Cristo. Esse Messias seria um judeu forte e poderoso que iria se tornar rei de Israel, a exemplo do lendário Davi. E esse Messias iria expulsar os invasores da Palestina. Na época de Jesus, os invasores eram os romanos e apareceram vários cristos. Por isso mesmo, Jesus diz acima que ninguém deve acreditar quando alguém mostrar um Cristo aqui e outro acolá. Porque essa fantasia era do tempo de Jesus. Hoje, ano 2017, no estado de Israel, você não encontra um judeu sequer dizendo ser o Cristo. Não encontra também um judeu sequer fazendo o papel de profeta. Cristos e profetas são do tempo de Jesus e não do nosso tempo. Veja como exemplo o nosso Brasil.
Qual é o brasileiro que anda por aí dizendo ser o Cristo? Qual é o brasileiro que anda por aí curando a todos, inclusive colocando no lugar certo o olho esquerdo do Nestor Cerveró? É fácil perceber que Cristos e profetas são ilusões da época de Jesus. São sinais do fim do mundo para o tempo de Jesus e não para hoje. Quanto aos escândalos, traições e ódio, sempre houve e sempre haverá. Um abraço.